Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, aqui de volta ao Salão Nobre para entrevistar Luís Soares, deputado do Partido Socialista. Muito bem-vindo. Olá, tudo bem? E começando já a falar da sua vida e da ligação à terra, temos de falar, obviamente, de Guimarães e de uma junta freguesia em específico, onde é presidente. Exatamente, é a terra dos meus avós, ou de uma parte da minha família, dos meus avós paternos. É o sítio onde eu acabei por escolher também viver com a minha mulher e com as minhas duas filhas, que entretanto nasceram. E é uma comunidade muito especial no concelho de Guimarães, com uma história muito viva, com um passado ligado ao período romano, da ocupação romana, muito por força também daquilo que são as características naturais, a água termal que a natureza nos brindou. Depois também com um passado ligado àquilo que é a indústria da cutelaria. Temos na nossa comunidade as maiores indústrias de cutelaria do país, algumas, aliás quase todas elas com uma expressão no mundo muito importante, vestem as melhores mesas dos melhores hotéis, das melhores casas, dos palácios legislativos dos vários Estados-membros. Também aqui no Parlamento temos cutelaria proveniente lá da minha terra e, portanto, é uma comunidade muito forte, muito vincada, num concelho que é um concelho que tem uma dimensão também ela histórica, não é? A cidade berço, relacionada com a fundação de Portugal. O Parlamento não ficaria nada mal se estivesse instalado em Guimarães para fazer jus ao nosso primeiro rei e, no fundo, ao sítio de onde nasceu o nosso país. E como é que é o desafio de conciliar essas diferentes funções? Como é que se gera essa semana toda? É trabalhoso, mas é muito gratificante, porque creio que são duas funções que se complementam. No plano legislativo, o contacto com a comunidade, com os problemas e com o dia-a-dia das pessoas é muito importante, porque bebemos no fundo um pouco daquilo que é a realidade, para que depois no processo legislativo também possamos dar resposta a esses problemas. Na parte do exercício autárquico, de facto, o processo legislativo, a participação a nível nacional, permite dar-nos um conjunto de ferramentas e de instrumentos ao serviço da resolução dos problemas das pessoas, desde o contacto com o poder de decisão, com as estruturas do Estado, também com o próprio poder legislativo, não é? E, portanto, acho que é uma simbiose interessante. Eu costumo dizer que não há nenhum governante que devesse exercer funções nacionais sem primeiro passar por uma junta de freguesia, porque é uma experiência muito interessante e, sobretudo, dá-nos uma bagagem para enfrentar os desafios maiores que são também a governação nacional, sem esquecer naturalmente os problemas das pessoas, os problemas dos territórios. E quais é que são as grandes memórias de crescer em Guimarães e o que é que mudou entretanto? Os meus avós maternos viviam mesmo no centro da cidade de Guimarães, na rua de Santa Luzia. O meu avô era delegado escolar e tinha casa de função, e uma das memórias mais antigas que tenho é de jogar à bola dentro do pátio da escola, da antiga escola de Santa Luzia. E tenho muito esta memória também de passear nas ruas da cidade com o meu avô, que era uma pessoa até bastante querida da comunidade, e das pessoas o cumprimentarem. Essa é uma memória muito antiga que tenho. E depois a outra parte das memórias que tenho é precisamente em Ponte, muito perto das Taipas, onde os meus pais ainda vivem, numa quinta que foi dividida por toda a família, e das brincadeiras ao ar livre, não é? Era uma zona de muitos carvalhos, de muita sombra no verão. Havia um tanque que servia de piscina, era um tanque rústico, em granito, com uma água muito gelada, mesmo muito gelada no verão, mas nós eu e os meus primos dávamos muitos mergulhos nesse tanque, e de facto são as memórias mais antigas que tenho, de muitas brincadeiras, não é? De muita alegria, de muita felicidade, como devem ser todas as crianças, não é? E como é que foi depois a ida para Coimbra? Foi difícil? Foi uma ida consciente, muito influenciada também por pessoas da família que já tinham frequentado o curso de Direito e tinham frequentado em Coimbra. A minha irmã também já estudava em Coimbra e, portanto, sempre foi um objetivo meu frequentar a Universidade de Coimbra.
Foi um bocadinho difícil porque na altura eu já namorava e a nossa intenção era entrarmos ambos em Coimbra, mas depois, digamos assim, o resultado do acesso à universidade determinou que um fosse para o Porto e outro fosse para Coimbra. E no início isso marcou muito e foi de facto difícil, mas depois acabamos naturalmente por superar isso e por passar bons momentos, tanto no Porto como também naturalmente em Coimbra, não é? E o que é que há de especial em Coimbra, nomeadamente na vida académica? Olha, eu trago de Coimbra, para além da aprendizagem da universidade, embora eu nunca fui um aluno muito aplicado, devo dizer, e hoje talvez seja até das coisas que eu diga até com alguma pena. Acho que se fosse hoje começar novamente o curso, teria feito de forma diferente, o mesmo curso, mas de forma diferente. Mas trago sobretudo muitas amizades para a vida. Dos meus melhores amigos também conheci lá, as noites, os dias, a discussão política, que foi uma coisa que depois de sair da universidade acabou por me fazer sentir saudade, porque de facto na universidade nós tínhamos um hábito que era o hábito de fazer tertúlias informais, de fazer muita discussão até ideológica sobre aquilo que eram as políticas governativas, não só no domínio da educação, mas noutras, mas esse ambiente de debate, de reflexão, de discussão, foi algo que me deixa uma marca muito, muito forte da universidade e as amizades, naturalmente, que ficaram para a vida. E a ligação à política surge antes ou surge em Coimbra? Praticamente em simultâneo. Eu entrei em Coimbra em 99, depois em Guimarães, foi em Guimarães que fui convidado para fazer parte de uma lista ou uma associação juvenil. Não fomos vitoriosos, e no final desse ato eleitoral, a lista em que participei tinha muitas pessoas ligadas ao PSD e convidaram-me para integrar o partido, ou a juventude partidária, e entregaram mesmo uma ficha de adesão de militante. E eu trouxe a ficha para casa e fiz uma reflexão, e depois fui ter com a pessoa que me convidou e disse: agradeço muito o convite, mas eu identifico mais com o Partido Socialista e é precisamente o partido que pretendo aderir. Eu não conhecia ninguém no PS, apenas um amigo da minha mulher, e disse-lhes que gostava de ir a uma reunião, e portanto fui a uma reunião no Largo Toural, no PS. Foi a primeira vez que entrei na sede do PS, em 2001, e desde 2001 continuo até 2021, e nunca pensei até liderar o partido em Guimarães, como acontece hoje. Foi um privilégio porque o Partido Socialista em Guimarães é um partido com forte implantação e com grande responsabilidade naquilo que é hoje a cidade e o concelho. É um bom conselho e deve-se muito aos autarcas do Partido Socialista e aos dirigentes do Partido Socialista de Guimarães. E o que é que chamou a atenção no PS, neste caso? Desde logo a matriz social. Há duas palavras que para mim são muito importantes, não é? E há uma delas que creio que já em 2001, quando aderi, fazia muito sentido, que era o combate às desigualdades, não é? O combate às desigualdades. Eu, quando entrei para a política, havia uma vontade que acho que é comum a praticamente todos os jovens, que é esta ideia de poder transformar, não é? De poder melhorar a vida dos nossos concidadãos, não é? E uma das dimensões que mais me toca é a dimensão do combate às desigualdades, não é? De todo tipo de desigualdades, mas nós sabemos, e sobretudo num meio mais rural, que as desigualdades sociais ainda são muito vincadas, estão muito bem vincadas, não é? E acho que essa matriz que o Partido Socialista defendia quando aderi, e que continua a defender nos dias de hoje, é algo que ainda me toca, me sensibiliza e me motiva para continuar a fazer a intervenção política. E o que é que se dá na vida profissional pós-faculdade? Eu faço o estágio no escritório do António Mota Prego, que foi deputado constituinte aqui em 74, após a Revolução, e portanto acabo por nunca exercer a advocacia, porque depois começo a exercer funções numa cooperativa, numa régia cooperativa, uma cooperativa detida pelo município de Guimarães, que foi constituída
precisamente para gerir o património turístico da vila de Caldas das Taipas. Uma coisa muito interessante, porque o meu pai fez parte, não dessa cooperativa, mas antes da sua fundação, na entidade que geria a cooperativa. Portanto, tem as piscinas de verão, que foram o primeiro complexo de piscinas de Guimarães, com uma história muito grande, muita gente do Porto que vinha passar férias precisamente à vila de Caldas das Taipas, que geria o estabelecimento termal, que era um estabelecimento que recebeu, no início do século, grandes personalidades, o escritor Ferreira de Castro, Marcelo Caetano esteve também em Guimarães por ocasião do centenário, e que no fundo, e outros escritores, Ramalho Ortigão, Camilo Castelo Branco, que buscavam no fundo aquela essência bucólica das termas, da calma, não é? Do relaxamento, e buscavam de facto também aí nessas características a sua inspiração para a escrita. E então tive essa oportunidade, no fundo, até seguir um pouco aquilo que foi também já o contributo que o meu pai tinha dado, de ativar e reativar e recuperar esse património turístico, termal e turístico, que estava um pouco como acontece em todo o país, numa fase de declínio. Hoje esse produto é um produto que está na moda novamente, o produto termal, os spas termais, mas quando iniciei funções em 2010 havia de facto um declínio desse ativo, não é? E esse foi um privilégio, foi uma fase da minha vida de que me orgulho muito, porque permitiu continuar a transformar, que era uma coisa que me propunha quando iniciei esta intervenção política, e fazê-lo no sítio onde vivo, com as pessoas que conheço e de quem gosto. E voltando à política, como é que foi o momento de chegar aqui pela primeira vez como deputado? Olha, eu nunca pensei que fosse possível, não vou mentir, era uma ambição que tinha. Recordo muito bem uma conversa que tive com o Sr. Presidente de Câmara de Guimarães. Um dia eu gostava de ser deputado, e ele dizia-me: "Ó Luís, quem sabe?" Mas se me perguntar se eu achava que era verdadeiramente possível, achava que não. Eu fui eleito na altura por um voto na estrutura do partido, por um voto, não é? Num universo de 60, portanto foi um processo difícil, e depois na própria primeira eleição eu fui eleito por muito poucos votos, portanto estive ali no limite, fui o último a ser eleito, estive ali no limite entre ser eleito eu ou um deputado do Bloco de Esquerda do Círculo de Braga. E na altura percebi quão importante foi um trabalho que ainda hoje continuamos a fazer em Guimarães, que é o de realizar pequenos plenários com grupos de cidadãos, que foi o que nós fizemos. Nós na primeira eleição fizemos mais de 40 plenários na campanha eleitoral, e eu tenho a certeza que nesses 40 plenários convenci os cidadãos de que a nossa proposta era a proposta melhor, e foram esses votos que fizeram a diferença para que pudesse ser eleito. Chegada a Lisboa foi um mundo novo para mim, primeiro porque o Parlamento tem um modo de funcionamento muito próprio. Precisamos de nos habituar ao modo de funcionamento institucional e até das relações entre as pessoas, para que o trabalho possa produzir alguns efeitos. Por outro lado, tive aqui uma cicerone que me ajudou muito na primeira fase, que foi a deputada Sónia Fortezinhos, que também é de Guimarães. Eu costumo dizer que nós vivemos a cerca de 50 metros um do outro, ela de um lado do rio e eu do lado contrário. E portanto ela foi uma pessoa que me guiou no início, me abriu as portas, me apresentou as pessoas, e para mim foi mesmo muito, muito importante. E acabou por ser fácil. Até o que me custou mais, confesso, foi a distância de casa e da minha família. Eu tinha sido pai há pouco menos de um ano, e portanto aquela separação inicial foi algo que me custou muito, não é? Me custou muito, ainda hoje me custa muito ter que deixar a minha família, as minhas filhas, a minha mulher, os meus pais, mas acho que é por um bem maior, por uma causa que me gratifica, não é? Para mim é muito gratificante. E foi a opção certa. Qual foi a maior conquista cá dentro? É assim, eu tenho trabalhado muito as áreas do trabalho e da saúde. Há questões regionais que para mim foram grandes vitórias. Não me dissocio daquilo que é essa dimensão de representação dos interesses
dos eleitores que confiam em nós. Acho que isso é uma dimensão muito importante do trabalho político. As pessoas olharem para os seus deputados como representantes, como pessoas que estão próximas e acessíveis para ouvir e para procurar resolver os seus problemas. E podia enumerar muitas situações em que a intervenção de um deputado foi relevante para a resolução de problemas concretos no dia-a-dia das pessoas. No domínio mais nacional, há uma área que tenho trabalhado, que está muito relacionado com os dadores de sangue, e logo no início da legislatura, da primeira legislatura, nós conseguimos que fossem repostos um conjunto de direitos para os dadores de sangue que tinham sido retirados entre o período de 2011 e 2015, designadamente a isenção das taxas moderadoras. Parece uma coisa muito pequenina. Nós sabemos que os dadores de sangue não dão sangue, e a dádiva altruísta não é altruísta porque há algo em troca que o Estado reconhece, mas esse reconhecimento é um reconhecimento importante para que os dadores sintam verdadeiramente que o gesto de dar é um gesto importante e reconhecido por outrem. E essa foi uma vitória muito importante. No domínio do trabalho, nós tivemos muitas conquistas na última legislatura de valorização do mundo do trabalho. Como sabe, Guimarães está em pleno Vale do Ave, um setor onde a indústria têxtil tem uma expressão muito grande, mas também a indústria da metalomecânica, a indústria do calçado, e onde os salários, e sobretudo os salários no limiar daquilo que é o salário mínimo, infelizmente, continua a ser uma realidade predominante, não é? E, portanto, toda a política que o Partido Socialista defendeu na última legislatura de valorização dos salários, de aumento dos rendimentos, é uma conquista que, no Vale do Ave e em Guimarães em particular, tem um sentido maior, porque as pessoas sentem verdadeiramente no final do mês a diferença entre se ganhar 485 euros e ganhar 635 euros de salário mínimo. E, portanto, essa é uma dimensão muito, muito relevante também da área do trabalho. Por último, há uma ligação, um pouco até na esteira daquilo que já lhe tinha dito, que tem a ver com o setor social. Nós, felizmente, no nosso distrito temos um setor social, de economia social muito forte. Aliás, uma rede que tem aguentado, seja na infância, seja nos idosos, o combate às desigualdades, não é? E tenho procurado, na minha ação política, não só valorizar o trabalho desenvolvido pelo setor social, mas com apoios, mas sobretudo também no terreno, estar próximo dos dirigentes, dos funcionários dessas mesmas instituições do setor social, que representam tanto para todos nós, para os nossos pais, para os nossos avós, para os nossos filhos, que cuidam das pessoas, não é? Esta dimensão do cuidar do outrem é algo com que me tenho procurado envolver, não só na dimensão institucional, mas também, muito recentemente, no processo de elaboração do Estatuto do Cuidador Informal, que é algo que está ainda a dar os primeiros passos, mas creio que vai ter que tem já um significado muito importante, mas vai ter no futuro, em função do envelhecimento da nossa população, ainda um significado maior. É algo que também me tocou, me sensibilizou. Foi um processo longo, de 3 anos, em que ouvimos muitas pessoas, mães, pais de filhos de cidadãos com deficiência, filhos que deixaram de trabalhar para cuidar dos seus pais, e está a ver, é o contacto direto com as pessoas, é este contacto direto das pessoas que depois nos permite conhecer a realidade e intervir sobre ela. E no caso dos cuidadores informais foi isso que também fizemos. Passamos à segunda parte da nossa entrevista e vamos direto para as nossas escolhas, começando com a primeira, que é a nossa usual escolha entre humildade e ambição. Uma boa dose das duas é importante. Acho que devemos ser humildes, QB, humildade a mais também é pouco autêntico e pouco genuíno, e devemos ser ambiciosos, QB, porque a ambição também de mais e de menos também não é muito recomendável. Cães ou gatos? Gatos. Segurança ou liberdade? Liberdade. Sagres ou Superboc? Superboc. Sonho ou realidade? O sonho. E qual é que é o seu maior sonho? Acho que é o sonho de todos os cidadãos, é ser feliz, não é? Eu sou feliz, não é? Era o meu sonho que eu tinha, era ser feliz, e sou feliz. E como é que se é feliz? Olha, com uma família, com filhos, realizado profissionalmente, com a realização profissional, com muitos amigos, não é? Acho que as coisas simples. Campo ou cidade?
Campo. Macron ou Merkel? Pelos últimos anos de Merkel. Linkin Park ou Bon Jovi? Bon Jovi. Ronaldo ou Figo? Ronaldo. Sérgio Godinho ou Rui Veloso? É muito difícil essa pergunta, porque são dois dos meus cantores preferidos, mas os dois. Centro-esquerda ou esquerda? Entre o centro-esquerda e a esquerda. Eixo do Mal ou Circulatura de Quadrado? Eu gosto dos dois programas, não é? Mas normalmente acompanho até mais o Eixo do Mal. 230 ou 180? 230. E qual é que é aquela personalidade que, se tivesse a hipótese de te convidar para almoçar, que seria a personalidade escolhida? Olha, eu tive essa oportunidade, que foi o Mário Soares. O Mário Soares foi uma pessoa que me marcou muito e tive a oportunidade de estar com ele em Guimarães, precisamente na apresentação do seu último livro, que aliás é um livro excelente, Um Político Assume-se. Não posso agora já precisar quando é que foi, mas tive a oportunidade de estar com ele e era porventura a pessoa com quem mais desejaria ter estado e conversado, e tive essa oportunidade. E com uma pessoa que ainda não tenha estado? Seja nacional ou internacional? Há um líder internacional que me marcou muito, que foi o Barack Obama. Foi uma pessoa que me marcou mesmo muito, a sua forma de fazer política e de fazer intervenção política. Provavelmente o Barack Obama. E qual é que seria o prato principal dessa refeição? Os rojões à moda do Minho. E seria em Guimarães? Seria. Nos caquinhos. E qual, Dona Augusta. E qual é que seria a primeira pergunta que faria a Barack Obama? Não sei se faria uma pergunta ou se lhe diria, se lhe agradecia pela forma como ele liderou os Estados Unidos e o contributo que deu, o seu contributo que deu para o mundo. Provavelmente seria mais um agradecimento do que propriamente uma pergunta. E na literatura, assim, há algum autor favorito? Não tenho nenhum autor favorito. Tenho alguns livros que me marcaram muito. Li recentemente um livro, precisamente de Ferreira de Castro, que foi um escritor que esteve na minha comunidade e que tem uma obra muito interessante, que é A Selva, que explica muito aquilo que é o trabalho quase escravo nos seringais no Brasil. Foi um livro que me marcou muito por essa carga muito social da relação entre o trabalhador e a entidade patronal. Há um romance, para mim, tenho na minha mesinha de cabeceira, que é o romance dessa de Queiroz os Maias, que é um livro que também é muito, muito interessante. Internacionais tenho o Steinbeck, A Pérola, também é um livro uma obra muito interessante, porque também tem muito esta ideia do capital, da riqueza, não é? Ele encontra uma pérola, mas que depois a pérola não foi suficiente para salvar a vida do filho, que era, apesar de tudo, então o bem maior que ele tinha, e acaba por, no final, com a morte do filho, devolver a pérola ao oceano, não é? Portanto, esses são livros que me marcaram, mas gosto muito de livros para um público infantil-juvenil. Eu leio muitas histórias às minhas filhas e isso é uma coisa que dá mesmo muito prazer. Gosto muito de o fazer. Poesia, adoro poesia, leio muita poesia solta, não é? Fernando Pessoa, adoro Fernando Pessoa e os seus heterónimos. António Leixo, de forma mais popular. Não tenho assim nenhum tipo de autor preferido, mas há vários livros que me marcaram e que me continuam a marcar. E na música? Eu na música costumo dizer, já do tempo de Coimbra, sou muito eclético. Gosto desde a música mais pimba até à música mais erudita, muito mais clássica. Na música mais... Gosto muito de bossa nova e de jazz e blues. Há duas vozes para mim que quase que me fazem transcender, que é a Nina Simone e a Amy Winehouse. São duas vozes muito fortes, muito potentes, que me dão um certo... dão-me até uma força, dão-me força, não é? Pronto. Depois também depende muito do momento, não é? Nós ouvimos, eu pelo menos ouço a música em função do momento, não é? A música mais popular, e na minha região a música popular é muito importante, o folclore, mas também a música popular portuguesa. Também é uma coisa muito engraçada, porque é uma música muito ligeira que o ouvido acaba por fixar e que me dispõe bem, que me dispõe mesmo muito bem. E no cinema?
No cinema já fui mais cinéfilo. Confesso que hoje já não me recordo da última vez que fui ao cinema. Ou melhor, das últimas vezes que fui ao cinema foi para ver filmes com as minhas filhas. E mesmo em casa vejo muito pouca televisão. Aliás, a televisão passa-me hoje muito ao lado da minha vida. Vi recentemente, agora na altura da pandemia, a série do Narcos, que achei muito interessante. E depois no cinema gosto de, não sou muito exigente, depende também do momento. Se tiver que ver um filme mais ligeiro, vejo um filme mais ligeiro. Gosto muito de filmes da Segunda Guerra Mundial. Há um filme que para mim também marca muito, que é O Pianista. Gostei muito desse filme. A Lista de Schindler também foi um filme que também me marcou muito. O Inimigo às Portas, também com um sniper da União Soviética. Eu gosto muito, que agora pensando, sem ter sentido pensado muito nisso, acho que os filmes da Segunda Guerra é algo que gosto em particular. E qual é aquele país que está no topo da lista para visitar? Ao país já visitei, adoro o Brasil, é um dos países que mais, já lá fui várias vezes, mas sinto que tenho que ir ainda mais vezes, porque ainda há muito para descobrir. Tenho pena que, de facto, do ponto de vista da segurança, não seja o mais seguro, não é? Mas gosto muito, sobretudo, de países com uma marca histórica onde Portugal deixou nem sempre a história associada àquilo que foram os descobrimentos é melhor, não é? Mas acho que nós devemos nos orgulhar, apesar de tudo, de ter conseguido ao longo da história encontrarmos com aquilo que são com aquilo que é a nossa concepção de sociedade ocidental, de respeito pelos direitos humanos, não é? E foi o que fizemos, fomos corrigindo, digamos assim, a trajetória, e orgulho muito por termos nos quatro cantos do mundo marcas e referências portuguesas, desde a língua, à gastronomia, à história. O Brasil é um desses países, e é um país que sempre que posso quero voltar, e espero voltar rapidamente quando o Bolsonaro deixar de governar aquele país. E passamos agora a um conjunto de palavras soltas, e peço que diga numa ou poucas palavras o que associa a estas palavras. A primeira é trabalho. É indispensável. Rio Ave. Memórias. Comunitarismo social. Para mim é a base da intervenção da sociedade, o comunitarismo. É trazermos as pessoas para a comunidade para ajudarem a construir projetos. Neno. Foi um choque. Era uma pessoa que marcou muito a sociedade vimaranense. O seu sorriso, a sua pronta disponibilidade, foi um choque. Federação. Luta. Saudade. Dos meus avós. Corrupção. É um mal que temos que acabar. Berço. Guimarães. Superação. Trabalho. Minho. Casa. Pragmatismo. Aceitar. Família. É o porto de abrigo. Futuro. Felicidade. E se pudesse resumir Portugal numa palavra, que palavra escolhia? Fantástico. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses? Uma mensagem de que acreditem no nosso país, acreditem nas pessoas que fazem o nosso país, e sobretudo que confiem que os representantes e as pessoas que se propõem a representar Portugal fazem-no na generalidade com um espírito, e é o que eu tenho encontrado na política, com um espírito de missão. Naturalmente, como em todas as profissões, há pessoas que não dignificam aquilo que é a atividade profissional, que têm comportamentos mais desviantes, mas o que tenho encontrado na política são homens e mulheres de todos os partidos, cuja primeira sentido de estar é o sentido de missão. E por isso acho que devemos acreditar muito no nosso país, nas nossas pessoas, e sobretudo acreditar que é possível sermos melhor e sermos felizes como somos. Nós temos um bom país, com boas pessoas, e devemos de facto acreditar naquilo que é o nosso potencial.
Luís Fares, muito obrigado pela sua participação. Obrigado eu e parabéns pelo vosso projeto. Muito obrigado. E obrigado a todos lá em casa, um abraço especial para Guimarães e continuem a acompanhar todos os episódios do Projeto 230. Até à próxima.